Pessoal, com o Flamengo e Felipe Luiz no comando, não tem essa de entregar a partida coisa alguma. O Flamengo não tomou conhecimento de causa e meteu um 3-0 no Criciúma hoje, né? Fora de casa, e a mídia está repercutindo demais isso aí. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. A gente segue o Sport Center falando agora da vitória do Flamengo em cima do Criciúma. Felipe Luiz falou lá em Criciúma e a gente coloca para vocês. Sinceramente não influenciou absolutamente nada. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos o treinamento durante o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí todo mundo, de forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais. Mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho para o futebol. E jamais abriria mão disso. Felipe, aluna do Fla, domingo tem uma festa preparada de despedida para o Gabigol. E a gente sabe que o Flamengo agora está na véspera de eleição, talvez mude a gestão, talvez continue a mesma. Quando sentarem com você, após a decisão de quem vai comandar o Flamengo a partir de 2025, e perguntarem: você quer que a gente faça um esforço a mais para manter o Gabigol ou já assimilou a saída dele? O que você vai dizer? Primeiro, o Gabi vai ter uma festa de despedida. Mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe. E temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida, que vai estar lotado, o Maracanã lotado. E acima de tudo isso está em jogo o jogo, né? Depois o Gabi vai ter uma festa merecida. A torcida vai brindar todo o carinho que ele ganhou e recebeu. E a questão do Gabi, ele mesmo já declarou que vai sair. Não tem mais mistério, não tem mais o que conversar, né? Ele declarou que vai sair. Os caminhos, os ciclos se acabam no mundo. Se acabaram, o Felipe Luiz foi embora, desse time o Pablo Mari foi embora, do 2019. A geração de 81 se aposentou, né? A melhor geração de todos os tempos. E os melhores jogadores da história do Flamengo se aposentaram, e isso vai acontecer natural. Ciclos se encerram. Daqui a alguns anos vai ser o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gerson, os que ficaram. E outros jogadores virão e farão novas histórias, ganharão outros títulos com a camiseta do Flamengo. E é isso, o clube que fica. Então é importante que o escudo esteja, a gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade, muitas alegrias do lado do Gabigol, e ele merece essa festa maravilhosa. Felipe, boa noite, parabéns aí pelo resultado, pela vitória, né? Na última partida você falou que Flamengo, você ia honrar, ia fazer um belo jogo, ia buscar o resultado de vitória aqui em Criciúma. Uma avaliação, não do jogo, não das mudanças, mas sim do teu trabalho até então. Copa do Brasil, vaga para Libertadores, o teu trabalho até o momento, Felipe. É o trabalho de vocês, me avaliar. A única coisa que eu quero é que meus jogadores cresçam, meus jogadores aprendam o modelo, a forma de jogar que a gente quer jogar. Assimilaram muito rápido a forma que eu peço para eles jogarem. E conforme os jogadores estão voltando de lesão, começa a ser uma loucura. É um absurdo o que esse time pode render, o que está rendendo e o que ainda pode crescer. Assim, estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora. Os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando, e eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar, isso eleva o nível, e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Okay?
Vitória do Flamengo diante do Criciúma, o Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, no fim mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos. A história do Gabigol, se encaminhando para uma despedida, a saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse, passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. E olha, olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí, uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade. E o Flamengo termina a temporada e eu digo só ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. E isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. Ô André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero. Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né, já deu a sua resposta. Então, eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é.
ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram na maneira como o Filipe Luís assumiu o time, que na conversa com ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora. E quem não faria isso? Talvez as pessoas nessa posição, quem quer que seja, tivessem a mesma reação. Mas ele não só topa, como ele mostra em muito pouco tempo por que ele estava tão confiante na chegada de uma oportunidade tão grande que talvez ele não esperasse ou até preferisse talvez mais um ano, um tempo maior, um clube profissional que não tenha tanta cobrança como o Flamengo tem, para ele, né, gradativamente ir subindo essa escada. Mas ele já chegou por cima, ele começa em cima. É difícil, é complicado, não é para todo mundo. Muitos têm que dar um passo atrás, às vezes mais. No caso dele, até agora, ele demonstra um conforto nessa posição que é de extrema pressão o tempo todo, muito grande. Ele mostra uma capacidade para dirigir dentro do campo e para falar sobre o que ele fez, o que ele pensou, como ele se sente, as decisões tomadas, os eventuais erros que ele cometeu, também com um traquejo que assim, não é uma coisa normal para um treinador tão jovem assim. E para 2025, eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com ele e ele também. A maneira como o Flamengo terminou o ano, vai terminar o ano jogando, principalmente se defendendo, momentos sem a bola, tentar recuperá-la. Hoje o Flamengo teve de novo 62%, 63% de posse, estava checando aqui. É um time que tende a ser muito melhor do que a gente já viu com o próprio Filipe Luís na temporada do ano que vem. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que hoje, por mais que muitos flamenguistas nas redes sociais hoje estavam pedindo para que o Flamengo entregasse a partida para que o Criciúma passasse o Fluminense, né, e com isso ajudasse aí possivelmente no rebaixamento do Fluminense. O Filipe Luís não deu ouvido, por mais que estivesse com muitos desfalques, né, o Flamengo mesmo com muitos desfalques, sem muitos titulares, ainda conseguiu lá vencer e convencer, né, venceu bem, venceu o Criciúma por 3-0, né, gol do Varela, gol do Bruno Henrique e gol do Luiz Araújo, né? 3-0 aí pro time do Flamengo. Flamengo que agora terá o Vitória, né, em casa, jogando no Maracanã, diante da sua torcida. O último jogo do Flamengo, né, será contra o Vitória em casa, né? O Flamengo que é o terceiro colocado com 69 pontos, né? Tem a chance sim, né, com o jogo, né, ainda pegar uma vice-colocação ali do Campeonato Brasileiro e aumenta ainda mais, né, o pirão, né, ainda o cascalho na conta do Flamengo, né? O Flamengo que agora tem 69 pontos, é o terceiro colocado, né? Então o Flamengo já tem aí no mínimo um terceiro lugar garantido aí nesse Campeonato Brasileiro. Mas com o Filipe Luís as coisas são bem diferentes, né? Ele preza muito, né, pela boa conduta. O Filipe Luís é um cara que preza muito por um futebol correto, de forma correta, e com isso, né, o Flamengo não teve essa de entregar a partida. Jogou, sabe que o Flamengo é superior, né, uma derrota para o Criciúma ficaria muito na cara aí que o Flamengo teria entregado, por mais com os desfalques. O Flamengo foi muito superior e meteu um 3-0 aí no Criciúma. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa vitória do Flamengo aí pra cima do Criciúma? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo, se inscreva aqui no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!